mulheres. Boa noite, mulheres que estão nos assistindo aí nas nações que o Senhor colocou, que o Senhor, né, colocou os teus pés e a tua família sobre esta nação. Nós estamos aqui hoje com um grupo de mulheres, né, do Mães de Destino, a qual eu tenho muita afeição, né, a qual os filhos saltam no ventre aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui com a pastora Aline, né, que alguns de vocês aí que estão nos assistindo já conhecem, assistiram um Zoom com ela e já conhecem de nós falarmos sobre ela. E hoje, nessa mesa de comunhão, a pastora Aline trouxe algumas convidadas que eu estou super feliz também de conhecê-las, muito mesmo, lindas, muito lindas e o melhor de tudo, cheias do Senhor, né? E eu queria que a pastora Aline introduzisse cada uma delas para nós aí, né? Ah, que bom, Suzy, estar mais uma vez aqui com vocês. É um prazer, uma honra servir essa mesa tão preciosa e que também nos edifica muito, né? E eu creio que essa é a visão do corpo, a edificação mútua, né? O pastoreamento horizontal é lindo, né? E eu tenho duas queridas amigas que estão comigo desde o início no Mães de Destino, né? Nós, na verdade, fundamos essa plataforma juntas, que é a Simone Messias e a Luciane Oliveira, minhas duas queridas amigas, irmãs, e com quem a gente compartilha e caminha um tempo. Nós somos do Rio de Janeiro, né? Para quem não nos conhece, eu fico aqui bem na cidade do Rio, a Simone na cidade de Nova Iguaçu e a Lu na cidade de Petrópolis, cidade imperial. E é um prazer estarmos aqui juntas. Amém. Bem-vinda, Lu. Seja bem-vinda. Amém. Obrigada. Estamos felizes também de poder, nesse tempo, alinhar o coração ao que o Senhor está fazendo. Apesar de nós, né? Eu acho que é bem isso. Em todo esse tempo, estamos alinhando o coração ao que o Senhor está fazendo, apesar de nós. E que bom que a gente se encontrou no caminho, né? Eu tenho dito isso. Que bom que a gente se encontrou no caminho, porque em dias difíceis como o que temos vivido, se estivéssemos sozinhas, eu falo por mim, eu definitivamente não teria resistido, não estaria resistindo se não fossem as minhas irmãs, as minhas amigas tão queridas. Amém, amém. Obrigada, Simone, por ter aceitado o convite. A pastora está aqui com a gente. Bem-vinda. Imagina, eu que agradeço o carinho, né? Esse formato novo é novo para mim, principalmente. Eu prefiro a mesa com café, viu? Ah, eu também. Eu ia adorar que a gente estivesse numa mesa com café, batendo um papo, ou então mesmo no meio daquele monte de mulheres, né? Mas aprove ao Senhor que nesse tempo essa fosse a ferramenta que Ele iria usar para tocar a vida das pessoas, né? E a gente precisa estar contente, né? Diante daquilo que aparece para nós, daquilo que aparece para a gente viver. E eu sou muito grata por esse tempo, por ter essa tecnologia à nossa disposição e por estar aqui com vocês. Amém. Glória a Deus, que alegria. Amém. Pastora Aline, está com você aí. E que nós vamos comer nessa mesa hoje. O que o Senhor tem para a gente saborear hoje? Amém, amém, queridas. A gente tem conversado, né, sobre filhas da renúncia, sobre a dor de gerar o propósito, mas ao mesmo tempo esse paradoxo, né, entre a alegria e a dor de gerar o propósito. E uma chave que Deus tem falado muito comigo esse tempo é sobre uma mudança de fato de mente, né? Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2, que a gente tem que renovar a nossa mente, né? E renovar com a palavra, e a própria palavra nos garante que nós temos a mente de Cristo. Eu estava conversando com meu marido esses dias e ele falou algo muito pontual, que ter a mente de Cristo não é pensar como Cristo pensava, é mais do que isso. É ter a mente dele. Porque se eu pensar como ele pensa, basta um código de ética cristã, né? Eu pego uma lista de passos a seguir e eu não preciso de fé para isso. Eu sigo os passos do cristianismo, do evangelho, com uma filosofia de vida. Ah, eu tenho que pensar assim, não posso isso, posso aquilo. Mas ter a mente de Cristo e se apossar dela é ver o mundo a partir dessa cosmovisão do reino e que já foi nos deixada na palavra. Então, mais do que confrontar o nosso estilo de vida,
eu creio que é o tempo, mais do que nunca, de nós entrarmos na palavra mesmo, fazer com que, de fato, ela se torne viva através da nossa vida. E falando de renúncia, Suzy, eu falei contigo ontem, a gente estava batendo um papo, né? Algo que Deus comunicou no meu coração esse tempo, porque a gente fala tanto de perda. Eu assisti a outra live com as pastoras do Zoom, falando sobre filhas da renúncia, e sobre perda, sobre sofrimento, ter alegria no sofrimento. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor é um Deus, será que Deus é um Deus carrasco, um Deus masoquista, que gosta de ver, tem prazer de ver os seus filhos sofrerem? Eu quero que você sofra agora, eu quero que você renuncie, porque eu sei que isso vai te doer, né? Aí Deus fica feliz. Será que é isso? Lógico que não. A renúncia, a perda, no caminho, a dor, ela nos forja, mas por quê? Porque tem uma função de nos purificar, de nos livrar e libertar do nosso eu decaído, da nossa humanidade decaída. E aí, quanto mais dói um ato de obediência ao Senhor, um ato de entrega, de renúncia, isso revela, na verdade, o quão distante nós estamos do padrão original. Porque no modelo original, na projeção do Senhor, na formação para nós, não era que a gente se apegasse tanto às pessoas e às coisas e aos ministérios, aos serviços, do que a Ele. Ele deveria nos preencher totalmente. Só que a gente começa, aí a gente vai falar um pouquinho da cultura, né? Que nós, aí quando eu falo da igreja, me refiro muito à igreja ocidental, porque a igreja oriental tem uma outra perspectiva, a gente vê isso já hoje em dia, né? Com perseguições, enfim. Mas a cultura ocidental, e aqui no Brasil, muito vindo por uma cultura americana que entrou, né, misturou com a nossa identidade, nos trazendo o evangelho fácil, um evangelho de crescimento, de prosperidade, hedonista, que é a busca do prazer e do bem-estar acima de tudo, né? Esse modelo está tão enraizado que até nós que já dizemos assim, estamos no reino, somos livres, agora nós sabemos que precisamos padecer com Cristo. Cara, a gente se pega com pensamentos e expectativas em relação ao Senhor, ainda muito presas a essa cultura hedonista. Porque a gente não consegue enxergar a beleza e o amor de Deus em meio a perdas, ao sofrimento, aos padrões que nós elegemos como o de bem-estar, né? Aquilo que eu quero, a expectativa que eu tenho ao futuro. E eu já vou passar a palavra para as meninas completarem, mas eu queria deixar esse entendimento inicial, que isso tem me confrontado no dia a dia, e isso tem me cortado no dia a dia, em relação a alguns passos que eu preciso dar, que nós precisamos entrar como casa, como família, e como que vem, às vezes, o medo, a pressão, né? Nesse tempo onde existem tantas incertezas, né? A única certeza que nós temos que é o Senhor, é Ele quem está nos sustentando. Como a gente, o nosso pensamento, você parar para ver, irmã, o que te causa medo, o que te causa frustração, o que te leva muitas vezes à tristeza nesse tempo, se você for na raiz da tua preocupação, não tem nada a ver com o plano do Senhor. O propósito dele está muito ligado às nossas demandas da nossa alma. A expectativa que nós mesmos fizemos em relação ao Evangelho, em relação a Deus. E quando isso é frustrado, a gente fica como filhas, né, mimadas, tipo assim, mas não é assim que eu queria. Não é desse jeito, né? E eu tenho muito ouvido, Suzy, aqui no Brasil, a gente que aconselha muitas mulheres, até muitas pastoras, algumas queixas em relação à vida, ao casamento, à família, ao ministério, à igreja, assim, porque eu não estou me sentindo feliz, mas eu não estou me sentindo em paz, ali eu não consigo me sentir plena. Só que quando eu olho para o padrão do que é ser feliz, segundo as palavras de Jesus, que todas nós conhecemos bem, se você não conhece, depois você vê lá, uma das referências é Mateus capítulo 5,
que são as bem-aventuranças, que eu procuro ler pelo menos uma vez no mês. É um exercício de renovação da mente. São as bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte. E quando eu olho as bem-aventuranças que Jesus chama, porque bem-aventurado, algumas versões falam muito felizes, ou felizes são os que choram. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Olha, não vou ler tudo, depois você lê em casa, mas Mateus 5, verso 11, diz: bem-aventurado ou muito felizes são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim, desse mesmo jeito, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãs, eu não sei quanto a vocês, quando eu olho para isso aqui, eu vejo quão distante eu ainda estou do modelo, do padrão que o Senhor, que Jesus deseja para aqueles que de fato desejam reinar com Ele. Porque na menor calúnia, né, no menor insulto, eu que tenho um temperamento que as minhas irmãs me ajudam muito, me auxiliam muito a domar a leoa que existe dentro de mim, mas dentro de mim o senso de justiça própria grita e é uma vontade de esbravejar, que graças a Deus eu tenho um marido que me cobre muito, porque se eu fosse uma mulher desempregada e com a cabeça descoberta, eu já tinha falado muita besteira, viu? E isso aqui me confronta, a palavra me confronta. Senhor, quando eu sou insultada, quando eu sou perseguida, quando eu sou injustiçada, quando eu sou caluniada, eu preciso me alegrar. Jesus não deixou, não é algo romântico, que ele deixou assim, olha que bonito, que discurso lindo de Jesus. Não, é para ser vivido hoje. É para minha alma ser domada a tal ponto, para minha mente ser transformada a tal ponto de que quando essas coisas acontecerem, irmãs, vão acontecer cada vez mais. Quando eu estiver chorando, quando eu souber que o meu espírito, né, é pobre de espírito, quando vier uma situação e eu me colocar sempre como uma pacificadora, nesse momento é que eu vou ter prazer. Quando eu tiver prazer nessas situações, de fato, eu vou poder dizer, agora sim eu estou com a mente de Cristo. Agora sim, o meu padrão do que é ser feliz é sob a ótica do reino e não sob a minha ótica. Não sob uma ótica hedonista, uma ótica de uma cultura que tenta te aprisionar em demandas e cativeiros emocionais, porque é isso que essa cultura hedonista faz, né? Lidar com o sofrimento, com a perda, tudo que distorce e desvia do padrão que a tua alma deseja, você acaba se fechando e presa em demandas emocionais. E o Senhor, quando Ele permite, quando Ele requer de nós algumas entregas, quando Ele permite algumas dores, na verdade o que o Senhor está fazendo é nos limpando dessa mentalidade, tirando aquilo que impede que a gente flua e encontre prazer nele. Tudo que compete com ele. E na hora dói, só que depois é uma sensação de liberdade. É ser livre da tirania da nossa alma. Esse é o nosso objetivo. Amém? E aí, meninas, vocês concordam? O que vocês têm a completar, colaborar com esse pensamento? Quem vai primeiro? Vai aí, filho. Gente, é muito bom estar aqui nesse tempo falando disso, né? Depois de experimentar tanta coisa no Senhor e tanto sofrimento, né? A gente falar de sofrimento depois que experiencia o sofrimento no Senhor é algo que faz tanto sentido para a gente. Eu estava lendo um livro, ouvindo, né? Um livro do aplicativo do The Pilgrim, que ele fala que o sofrimento não é em vão. E a autora, ela fala o seguinte, a gente só vai experimentar
a felicidade do reino de Deus quando a gente experimentar o sofrimento do Filho de Deus, né? Quando a gente tiver contato com o sofrimento do Filho de Deus. Então, assim, a gente não pode querer viver uma vida cristã sem olhar por uma ótica, por uma cosmovisão bíblica a respeito do sofrimento, a respeito da felicidade, a respeito dos valores. Às vezes parece que a gente se desvincula e a gente começa a ficar moldado nos padrões dessa terra, como a Aline estava falando, né? E essa coisa de felicidade, sofrimento, é uma coisa tão cultural, tão enraizada. A gente tem uma maneira de pensar assim, tão mundana em relação a essas coisas que a gente não percebe. Quando a gente começa a estudar a palavra desde o princípio, né? Adão e Eva, eles viviam num ambiente assim perfeito. Eva tinha o marido mais perfeito da terra. Ela vivia num lugar que não tinha sofrimento, que não tinha dor, sabe? Ela não tinha motivo nenhum para reclamar do lugar onde ela vivia. Era de fato paraíso, né? Ela não era... era de maneira literal paraíso o lugar que Eva vivia. E a origem do pecado de Eva foi o descontentamento. Na verdade, eu não consigo conceber nenhum tipo de pecado que não tenha origem no descontentamento, né? Muito difícil a gente conceber um pecado que não se origina na falta de contentamento. Então, assim, da onde que veio isso? De lá do Éden. Quando a serpente colocou essa semente de descontentamento no coração de Eva. E a gente come desse fruto maligno até hoje. Quando a gente não se reposiciona no reino, não transforma a nossa mente, né? À luz do Evangelho, à luz do Espírito, a gente vai comendo desse fruto podre, né? Que foi lançado no coração de Eva lá no paraíso. E como é que a gente pode ter a experiência do contentamento? A gente tem o exemplo do próprio Deus, do próprio Jesus, né? No início, quando Deus criou todas as coisas, ele dizia assim, e viu Deus que era muito bom. Tudo que ele fazia, ele acabava de fazer, ele estava contente com as realizações que ele conseguia, né? Tudo bem que ele era o próprio Deus, mas e viu Deus que era muito bom. E ao final de cada etapa, de cada conclusão, de cada coisa que Deus fazia, ele podia, depois de tudo isso, descansar. Então, isso dá para a gente pensar num monte de coisa, né? Dá para a gente costurar aqui uma coxa de retalhos, falando, emendando num monte de coisa. Mas o contentamento, ele está altamente ligado ao descanso. Porque quando eu estou contente, quando eu estou satisfeita, quando eu estou me sentindo no meu lugar, né? Daquele momento, daquele tempo, daquilo que eu estou vivendo, eu encontro descanso em Deus nesse lugar. É possível descansar, sabe? Então, assim, eu me lembro que o ano passado, antes de acontecer essa pandemia toda, o Senhor falou tanto comigo sobre o Shabat. E eu falava assim, meu Deus, que tanto assunto é esse de sábado? E eu estava assim, num frenesi de fazer coisas, de realizar, é faculdade, é trabalho, é filho, é igreja, é pregação, é tudo. E gritava no meu espírito esse tema sobre o Shabat. E eu comecei a estudar, e eu lembro até que eu fui pregar numa conferência com a Aline, né, Aline? Não foi conferência, não sei, um congresso de mulheres. E eu falei assim, amiga, Deus vai acabar comigo nesse negócio, porque Ele quer falar sobre o Shabat e eu não estou vivendo isso. Daí, quando eu fui pregar, foi muito engraçado esse dia, né? Eu deitei lá no chão e comecei a chorar, a mulherada não entendendo nada, e o povo lá, e eu chorando, eu falando, Senhor, me perdoa, porque eu não posso pregar sobre isso, eu não estou vivendo, eu preciso entrar nesse lugar de descanso. E nós entramos todas juntas, sabe? Foi uma coisa assim tão linda. Quando eu vi, estava geral, assim, no chão, junto comigo, chorando, porque a gente não aprendeu a viver o descanso, né? Deus separou um mandamento para falar do descanso dentre os 10, para falar da importância do descanso, e a gente não sabe disso,
né? A gente não entra nesse lugar de descanso. Essa coisa do contentamento, de estar contente, isso me atropelou de uma maneira, me afetou esse ano, né? De uma maneira tão grande de estar feliz, independente de qualquer coisa. Eu lembro quando eu me converti, um texto que pegou muito meu coração, ele está em Provérbios 15:8. Ele diz assim, ó, vou abrir aqui para vocês. 15:8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Você pensa, Deus podia ficar contente com tanta coisa melhor do que a nossa conversa com Ele? E Ele está dizendo que a nossa oração é o contentamento dEle. Ele está dizendo que Ele fica feliz quando a gente conversa com Ele, quando a gente se relaciona com Ele. Você quer exemplo melhor de felicidade do que o próprio Deus, aquele que é santo, aquele que é poderoso, é dono de todas as coisas, se rebaixar ao ponto de dizer que ele tem o contentamento de ficar feliz quando a gente conversa, quando ele se relaciona com pessoas como nós? Então, eu fico pensando assim, como é que a gente não tem nada que aprender com esse Deus, né? Com essa maneira de funcionar desse Deus, desse reino. Da gente pensar assim, e eu converso muito aqui com o Asaf. O Asaf é o meu caçula, né? Eu tenho o Asaf de 12 e a Luísa de 20. E o Asaf é uma criança muito interessada em temas sobre escatologia, e eu tenho até que estudar mais para poder conseguir alcançar o coraçãozinho do Asaf de maneira mais profunda. E a gente conversa muito sobre isso, né? E ele teve uma vez que ele falou assim, mamãe, quando Jesus voltar, a nossa família vai poder ficar junta? Aí eu falei, vai, filho. Ele, porque se não puder, eu não vou querer, não. Adoro a VAF, gente. Eu achei tão engraçado ele falar isso, né? E assim, o Asaf tem um interesse na volta, e ele fala assim, mamãe, a gente vai sofrer a ponto das pessoas quererem matar a gente se a gente negar a Jesus? Eu falei, filho, pode ser que sim. Talvez não seja a gente, mas podem ser outras pessoas que a gente ama. Eu não sei. Aí ele falou, mas será que a gente vai conseguir? Aí eu falei, filho, olha, eu acredito que o Espírito Santo vai empoderar a igreja, nos empoderar para que a gente tenha força para suportar e conseguir. Mas você sabe, filho, o que vai fazer a gente conseguir também? É a gente ver o que tem do outro lado. Porque enquanto a gente não vê o que tem do outro lado, na eternidade, a gente acha que o que a gente vive aqui é o que tem de melhor. E a gente é muito bobo. Porque o que a gente vive aqui não é nem a sombra daquilo que a gente vai viver na eternidade, né? Aí entrando nessa linha com ele, eu consegui até o meu coração se acalmar em relação a isso, sabe? A esse tempo que a gente está vivendo, né? Por isso que a palavra fala que a gente tem que ser como criança mesmo, de ter essa ingenuidade de querer entender as coisas do reino sem arrogância, sem soberba, sabe? E o contentamento tem muito dessa postura de quebrantamento. Eu não sei se vocês pensam assim como eu, sabe? Mas, assim, o que Deus tem falado comigo nesse tempo é isso, a respeito de uma vontade de estar perto de Deus, de conhecer toda a proposta que ele tem para o reino tão grande, que cada vez mais tudo que a gente vive aqui vai ficando pequeno diante disso tudo. Porque, assim, é muito clichê a gente falar, você tem que se contentar com aquilo que você tem, porque tem gente que está vivendo pior. Eu acho tão esquisito falar isso, né? Esse não deve ser o motivo da gente ter contentamento, não, sabe? O motivo da gente ter contentamento é que, se Deus escolheu isso para mim nesse tempo, basta. Ele sabe aquilo que é importante para mim. E eu vou me deleitar nisso. Não importa se for com o meu marido saindo de um processo de câncer, né? Que vocês já sabem, de 3 processos de cirurgia profundo, e a gente não sabia se ele ia voltar.
Eu tinha acabado de vir de um processo de trombose também, vindo de CTI, e uma hora a gente está sem dinheiro, que a pandemia vem, acaba com tudo, e outra hora eu começo a trabalhar de novo. Então, assim, essa coisa de saber estar contente na medida do Paulo, né? Que tanto quando eu tenho muito, quando eu não tenho nada, isso é uma coisa que só gente doida do reino consegue experimentar pelo Espírito. Não tem outro jeito, eu nunca vi isso. Isso é coisa que às vezes nem eu entendo. Eu falo assim, como é que eu dei conta? Daí eu falo, não, eu não dei conta, né? Porque quando eu estou fraca é que sou forte, porque ele aperfeiçoou a força dele no meio de uma fraqueza, de uma luta. Então, assim, gente, é um dia de cada vez, né? Nele, mergulhando nele, nas coisas dele. E é isso, sabe? O que vocês estão pensando aí? Que vocês estão quietinhos? Eu fico nervosa, querendo ouvir todo mundo falar junto. A Simone, esse final aí já me fez, né? Já deu o nozinho. A Simone é especialista nisso, né? De dar esse nozinho na goela. Porque é lindo, eu ouvi você dizer, a Simone, as irmãs que estão aí nos ouvindo, a Simone tem essa característica de trazer algo muito real para a nossa vida, sabe? Aquela coisa, nós somos pastoras, a Simone, ela vem, ela quebra tudo. Eu adorei você falando aí. Como eu dei conta? Não, eu não dei conta. E aí foi onde veio o nó na minha garganta, porque, curiosamente ou não, eu e a Simone passamos o mesmo processo. Os maridos tiveram o tumor, o câncer na mesma região, o mesmo tipo de complicação das UTIs. Olha, gente, que coisa doida, né? Por isso que eu falei que eu não suportaria, e eu sei que ela também não, se a gente não tivesse se encontrado no caminho, né? Todas nós, porque a gente ia dando suporte uma outra. Eu me lembro da Aline correndo para estar no hospital com a Simone, para tentar dar uma força, para encontrar, e largando tudo para subir a serra, para vir estar comigo, e logo em seguida até trazendo até o Flávio, né, pastor Flávio, esposo aí da pastora Suzy, que estava no Brasil na época também, para visitar o Felipe. Mas não é ainda sobre isso que eu quero falar, não, porque eu quero chamar a atenção a vocês, que por mais que a gente converse, você, irmã que está aí, que ainda não nos conhece, a gente tem uma aliança muito engraçada, né? A Aline e Simone aí que estão me ouvindo. A gente conversa algumas coisas, mas quando a gente vai efetivamente fluir, vai botar aquilo para fora, a gente começa a ver Deus montando o quebra-cabeça todinho, assim, né? E o que Deus tinha falado comigo sobre esse momento que a gente já está aqui hoje, tinha a ver com contentamento, mas como assim um motivo para quê, sabe? Claro que também tem um pouquinho dos nossos ofícios, eu procuro sempre trabalhar um pouquinho tentando conferir o que Deus já disse a respeito daquele tempo para me adequar e fluir e conseguir entrar nas coisas que Ele fala. Mas a partir disso, ontem, quando a Aline comentou a respeito de estar contente, do contentamento, e a Simone agora vem e fala coisas tão preciosas, né, como viver uma vida cristã sem o modelo do Cristo, que a gente às vezes consegue fazer isso, a gente quer viver um modelo de vida cristã, mas o nosso modelo é Cristo, e o modelo dele foi estar contente dentro do propósito, ainda que isso não fosse confortável para essa realidade humana dele, que é o momento do Getsemane, é o momento da angústia ali, e ele até vai correndo para o pai desse modelo bem Simone de ser, dizendo a verdade: pai, se for possível, eu estou aqui, eu vou, mas se der um jeitinho, afasta de mim esse cálice, né? E eu digo esse jeito bem Simone de ser, essa coisa real, né, sim, palpável. Mas eu fiquei muito feliz aqui, muito em paz, porque o que Deus estava falando comigo ontem e hoje também era literalmente esse momento de como é possível viver esse contentamento, né? A gente vai ter algumas fórmulas, com muitas aspas, como a Aline trouxe, a gente vai alinhar sempre o nosso coração, vamos lá correr, ler Mateus 5, ler algumas coisas que nos trazem esperança. A Simone também falou da palavra da conversão dela, de Provérbios da adolescência, e foi o que Deus falou comigo também, da palavra da minha conversão, da época da minha confirmação de fé, né? Porque eu era luterana de berço, então a gente fazia batismo de criança, depois ia por aspersão e fazia confirmação de fé.
E aí o que Deus estava falando comigo, eu até anotei aqui, é que só é possível viver contentamento com a compreensão profética do que está proposto para nós, que é onde o link, onde Simone parou, que eu quero então me pegar aqui. Só é possível olhar para isso com esse segredo que você contou para o Asaf, Simone, é olhar o que está do outro lado, é conseguir olhar isso de forma profética, de forma não só lúdica, mística, porque às vezes a gente fala de profético, tem um monte de coisa mística, enrolado, não. Pau, pedra é pedra, Bíblia, história, certamente a Suzy que está aí, vocês mulheres que estão na Europa estão vendo a construção geopolítica, social, faca no dente, né? Como eu digo, é olhar a história, olhar a palavra, conferir biblicamente o movimento profético e conseguir achar contentamento no meio desse caos, porque a gente sabe o que está sendo construído. A nossa alma não se confunde. E aí isso me lembrou o texto da minha conversão, que era Jeremias 29:13. Na verdade, eu quero incentivar vocês a ler o que Jeremias viveu. Estou aqui olhando para o relógio. Suzy, balança aí, tá? A bandeirinha. Mas Jeremias 29, capítulo 29, capítulo 30, o 31 e o 32. Eles têm uma narrativa, e eu vou só passar a narrativa, porque me apeguei no primeiro verso, que é o da minha conversão lá, Jeremias 29:13, né? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Durante muito tempo eu tive isso de uma forma, como a Aline disse, né? De uma forma muito leve, se eu buscar, ele me dá, se eu buscar, ele me acha, ele me dá o que eu preciso. E aí a gente tem esse encontro com o Evangelho do Reino, de Mateus 5, das bem-aventuranças, que te mostra que buscá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, está ligado a esse momento de nem sempre ser como a gente programou, né? E aí ele se diz achado de nós e muda a nossa sorte. Eu quero te dar um panorama rapidinho de Jeremias nessa realidade. Jeremias era o do contra. Ele era o profeta que estava profetizando junto com falsos profetas naquele tempo, muito parecido com a nossa realidade profética, em que, enquanto a gente olha para a palavra, olha para os dias, olha para tudo se cumprindo e diz, vai piorar, existem alguns profetas do caos ou da prosperidade que vão dizer, não, fica tranquilo, tudo isso vai passar, vai ficar tudo bem, e de forma irresponsável vão alimentando o nosso hedonismo, sabe? Não te preparando, como você disse para o Asaf, Simone, o Espírito Santo vai capacitar a gente para viver esse momento de entrega, de martírio, porque sim, é isso que está por vir, e era essa a realidade de Jeremias naquele tempo. Ele estava profetizando o oposto do que os falsos profetas diziam. Deus trazia para ele ali o momento em que eles seriam levados para a Babilônia, que Jerusalém seria invadida, e o rei manda prender Jeremias. O rei diz, como você pode, né? Até no 32 aqui, tem um momento em que fala disso, se eu não me engano é no 32, por que profetizas tu, o que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? O rei ele começa a questionar esse propósito, esse momento em que ele vivia, que era muito difícil e ele precisava estar adequado, andar em contentamento, andando no do contra, sabe? Andando nessa realidade, achar um contentamento no propósito, ainda que esse propósito fosse dizer verdades que ninguém tivesse disposto a ouvir. E aí ele é preso, e eu quero já abrir aqui para vocês juntas completarem, mas ele preso nesse momento ali, do 30, do 31, do 32, ele recebe uma incumbência do Senhor para manter o coração dele, Simone, exatamente como você disse, nesse olhar do outro lado.
E é tão lindo porque Deus fala com ele assim, nessa resposta que ele tem com o rei, Deus fala com ele para comprar um campo. O verso 7 do capítulo 32 manda ele comprar um campo do primo dele que estava chegando e que, aliás, ia ser um sinal profético. Ele fala com o rei, olha, para que você saiba que é Deus quem está organizando isso, que está colocando o povo dele no alinhamento, como a Aline disse, né, matando esse hedonismo, essa forma que prostituíram, adulteraram e tudo mais, para que você saiba que isso é um momento de castigo, até a palavra que eles usam em Jeremias, mas não quero só me pegar na palavra castigo, vou usar disciplina, talvez fique mais adequado, né? O psicopedagoga me ajuda aí, disciplina é mais bonito do que castigo, né? Ele estava alinhando isso, e aí, nesse momento, o primo dele entra lá, alguém da família entra e traz esse campo para ele comprar. Aí você pensa comigo, ele estava preso por conta de algo que Deus havia mostrado para ele, e ainda assim ele profetizava na contramão, e nesse ambiente Deus ainda diz a ele que ele teria que gastar recursos dele para dar sinais proféticos, para literalmente posicionar aquele rei, aquele povo com um sinal profético, com um ato profético do que aconteceria, dando a ele a esperança do olhar para o outro lado. Porque quando Deus fala com ele para comprar esse campo, manda lavrar as escrituras na testemunha do povo, na testemunha do rei, nas testemunhas daqueles homens ali na cadeia, investir recurso dele naquilo que seria... Nossa, eu acho que no lugar dele ia falar, eu quero que esse povo se exploda, que esse rei receba em si o que precisa. Mas não, Deus vem e diz, você invista recurso. Porque assim como você vai comprar essa terra, aí lá no 43 diz, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vos dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras e fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, também nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá. Era Deus dizendo, põe o teu olho na recompensa, vocês estão indo. Vai ser cativeiro, vão ser esses anos de aprisionamento, mas em todo o tempo, e aí eu encerro com Lamentações 3, Deus falava com ele, não tire os olhos dessa promessa, para que o teu contentamento não te fuja, para que a visão de propósito não faça com que você se perca no meio da dor, né? Eu tenho uma frase que eu falo com as mulheres aqui, eu digo, dê endereço certo à tua dor. Dê endereço certo à tua dor. E aí ele, então, nesse momento em que lá em Lamentações 3, ainda falando de olhar tudo isso, o que ele viveu. Nossa, depois você lê em casa o capítulo 3 até, porque a gente só usa o 21, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas o contexto dos 20 primeiros versículos de Lamentações 3 é Jeremias falando para Deus. Deus, tu fez isso aqui comigo. E aí, bem dentro disso, né? É perseguição, é a calúnia. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como estão os mortos para sempre. Cercou-me de um muro que já não posso sair. Agravou-me com agrilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Meu Deus, isso é o mesmo Deus que a gente está vendo, ouvindo falar? Esse Deus é capaz de fazer isso aos seus? Esse Deus é capaz de fazer isso ao seu profeta alinhado. Um homem que ouvia a voz de Deus e compartilhava das verdades. E aí, no verso 17, ele diz, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Verso 18, então disse o Senhor, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. É um momento de fundo de poço de Jeremias, mesmo cumprindo o propósito.
Como é que uma pessoa dessa vive num contentamento que escreve: eu quero trazer à memória o que me dá esperança? No 22 ele começa. E a minha Bíblia está dizendo: esperança do auxílio pela misericórdia de Deus. E aí ele vai: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O contentamento vem daquilo que eu olho a minha realidade e compreendo o que toda essa dor, dificuldade, perseguição, solidão, casamentos às vezes frustrados, filhos que não estão adequados às nossas expectativas. Nossa, irmãos, que tempo difícil, né, irmãs? Mas traga à tua memória o que pode te dar esperança. Estou ouvindo alguém falar aí? Estamos te ouvindo. Amém. E é isso, eu não quero me ir mais para frente, mas eu quero lembrar, né, disso. Só é possível viver esse contentamento, viver esse alinhamento, se eu ando na compreensão profética que está proposto para nós. E aí, lembrando de Paulo, só tem uma forma de viver isso. Efésios 1:17. Tendo iluminados os olhos do nosso coração. Eu consigo viver todas as coisas, consigo ter frio, calor, tristeza, alegria, porque quando ele está alegre enquanto eu cumpro o meu propósito, que foi exatamente o caso de Jeremias, quando o Senhor está alegre, eu tenho força. E Paulo fala disso: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Contentamento está ligado ao outro lado. Que coisa linda, Fih, a forma de mostrar o Asaf, né? Bem lúdico. Como viver isso? Com os olhos postos do outro lado, com o cumprimento do que está por vir, viver profeticamente nesses dias. Aleluia. Uau, tremendo, tremendo. Eu acredito que eu vou conseguir pegar algo de cada uma que vocês deixaram aqui, deixar as considerações finais para vocês, mas a gente fica comendo e digerindo, né? Assim, trazer memória o que dá esperança é o que todo mundo quer ler. E só que interessante que eu acredito que, eu não posso dizer que todo mundo, porque realmente nós não conhecemos o coração do ser humano, mas até então nós entendemos que todo mundo tem essa aceitação dessa palavra, que trazer memória da esperança é trazer memória às coisas boas nos dias ruins, né? Nossa, né? E interessante que isso sempre pegou muito forte no meu coração, trazer a memória da esperança, sempre ler todo o contexto e ver todo o contexto que ele viveu e vivenciar todas as dores. Poxa, era um homem que tudo isso, ainda estava vivenciando tudo isso com o coração que tinha. Mas para mim trazer a memória o que traz esperança é justamente lembrar das guerras que eu já vivi. É justamente já lembrar das batalhas que eu já vivenciei. É justamente, literalmente, falar como Paulo, né? Trago comigo as marcas, né? Eu tenho marcas. E eu acredito que são as cicatrizes e as marcas que, trazendo de um contexto assim, pulando da Lu para a Aline, da Aline para a Simone, mas vou trazendo aqui, é justamente essas marcas que todo mundo quer pular elas, que ninguém quer ter essas cicatrizes, né? Todo mundo está buscando um contentamento errado e não quer vivenciar essas cicatrizes, mas é justamente essas cicatrizes que elas vão te fazer lembrar. Peraí, você já venceu guerras muito maiores? Você já venceu tristezas e desilusões e problemas muito maiores? Eu tive um acidente de carro muito... Tinha tudo para ser uma tragédia. O Jornal da Cidade falou que eu tinha morrido no acidente, mas eu não morri, estou aqui. E eu tinha 18 anos, e a única marca que ficou é uma marca que eu tenho aqui, tipo uma queloide bem grande. E é interessante que não é sempre que você está contando esse testemunho. Afinal de contas, eu tinha 18 anos, agora eu tenho 42. Então, assim, você não está falando isso sempre, mas às vezes acontece de você estar com uma blusa de alça, alguma coisa, você não sai contando o seu testemunho mais para todo mundo, faz muito tempo. Mas às vezes você vai prender o cabelo, fazer alguma coisa, e a pessoa fala assim: nossa, que marca é essa aí? Né? Que cicatriz horrível é essa? Eu nunca sabia que você tinha uma cicatriz dessa, né? E sempre que eu vejo essa cicatriz, aí é um acidente que eu tive. Mas rapidamente a pessoa só ouve o meu mas rapidamente na minha mente é um flash
é um acidente que eu tive, que eu quase fui a óbito, e houve um livramento do Senhor, e houve toda uma história de paz humano, de cadeira de roda, de colete no pescoço, de toda uma história, mas a marca está aqui. E essas marcas que nós tentamos fugir delas, que nós tentamos sair dela, né? Que, trazendo lá para o contexto da Aline, quando a Aline começou disso, né? O que a gente está fugindo, o que todo mundo está fugindo, que às vezes as mulheres estão fugindo. Eu me lembro de uma das conferências que a gente fez em Amsterdã, do Women of Nations, que nós estávamos falando sobre mulheres peguem sua espada. Eu lembro que quando Deus trouxe esse texto, eu ainda nem tinha lido o livro da Lisa Bevere, né? E sobre as mulheres sacarem a sua espada. Mas é porque eu estava vivendo um contexto e uma estação na minha vida que eu não aguentava mais a síndrome de princesa. Vocês já ouviram falar da síndrome de Peter Pan? Não sei se vocês já ouviram falar da síndrome de princesa. O Peter Pan nunca quer crescer. E a mulher que nunca quer deixar de ser princesa. Né? Ela sempre quer cumprir as suas vontades, ela sempre quer ser a princesa, ela sempre quer ser rainha. Ela sempre colocar quer... coroa na cabeça. Que a coroa. Então, por causa desse contentamento, ela nunca entrega a coroa para o rei. Então, eu estava numa fase que eu não suportava mais olhar para a minha nação e ver conferências atrás de conferências que os púlpitos pareciam um casamento. Nada contra isso, eu amo decoração, eu acho tudo lindo, mas assim, os púlpitos pareciam um casamento, não parecia uma conferência, e sempre colocando, lembrando as mulheres que elas são princesas, sempre colocando coroa na cabeça das mulheres, e coroa em tudo quanto é coisa, e flor para lá, e flor para cá. Eu já não sabia mais, às vezes, quando eu ia em algum lugar também aqui na Europa, se eu estava participando de um casamento ou de uma conferência. E assim, claro, com todo zelo que eu falo isso sem ofensa nenhuma, mas é porque a estação que eu estava vivendo, aquilo foi me trazendo um descontentamento com o que eu estava vendo. Porque eu falei assim, peraí, nós estamos caminhando para dias que virão dias piores. E até quando a gente vai ficar alimentando uma geração infantil, infantilizada, aonde toda hora nós temos que ouvir coisas que enchem o nosso ego e que não, você não é ruim, você é princesa. Eu sei o quanto a construção em uma menina, em uma mulher, de ser princesa é importante. Eu tenho uma filha de 11 anos, nós fazemos uma construção em cima dela, da mulher, de princesa, tudo isso, mas eu acredito que a continuação de uma eterna Peter Pan, de uma eterna princesa, a síndrome de princesa, ela é exagerada. Porque ela está criando uma geração onde ela só está acostumada a ouvir o que é bom para o teu ego, algo que vai sempre satisfazer, que ela nunca vai perder, ela sempre vai ganhar. E daí a gente emenda também com a geração, né, do selfie, do tudo tem que estar bom, do tudo tem que estar bonito, eu tenho que mostrar tudo perfeito, então eu nunca mostro minha cicatriz. Eu nunca posso mostrar ela, porque ela vai lembrar algo ruim, ou ela vai trazer dor. Primeiro que eu nem quero ela. A segunda coisa, quando eu tenho, eu não quero mostrar. Mas daí contradiz, porque aqui o que a gente viu é Paulo fazendo, trago comigo as marcas. Eu tenho marcas. E eu acredito que o que nos faz justamente expressar esse evangelho, Simone, com o Cristo, não sem ele, mas com ele, é as marcas. Porque nós vamos ver o que a palavra fala, é que a gente vai ver ele com as marcas. Amém. Nós não vamos ver ele sem marca. Ele vai vir, mas nós vamos ver as suas mãos, nós vamos ver as suas marcas. Espera aí, se o próprio Cristo não desfez das marcas, por que nós queremos desfazer das marcas? Por que a gente está fugindo das sequelas e da dor? E eu sei que eu não estou aqui incentivando, gente, sofrer é gostoso, vamos lá sofrer. Não, não é isso. Até porque ninguém escolhe sofrer. Mas eu sei que, de uma forma geral, os nossos testemunhos é que nos traz esse amadurecimento. E se a gente fugir dele, a gente não vai amadurecer. Eu me lembro, embora nós viemos de um tempo de 15, talvez 10 anos mais pontual para cá, falando tanto sobre paternidade, isso é maravilhoso. Mas eu vim de uma estação da minha vida, onde eu tinha 10 anos de idade, que eu conheci a paternidade no dia do velório do meu pai. Que ele tinha morrido e ali Deus apresentou a paternidade dele para mim. E ali eu conheci a paternidade de Deus, não foi pelos homens, foi por Deus. E ali eu nunca mais quis abandonar essa paternidade. Então, o que eu lembro daquele velório não foi da dor, da perda do meu pai.
embora eu sofri a saudade disso. Eu não me ausentei da saudade, eu sofri a saudade disso. Mas o que me marcou não foi a morte dele. O que me marcou foi eu conhecer um pai. Eu saber que eu tinha um pai que estava nos céus e não foi alguém que veio e me falou, não foi... Era aquela pessoa que cresceu na escola dominical ouvindo alguma coisa e de repente você está ali chorando, vendo sua mãe chorar, todo mundo desesperado, e de repente o Espírito Santo está ali no ouvido de uma criança falando: ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, te abandone, eu nunca te abandonarei. Então, naquele momento, eu não senti mais abandonada pelo Senhor. Então, é você entender uma paternidade, mas continuar em prol de crescer, porque você também não vai ficar uma criança toda a vida da dependência de um pai, apesar que o nosso pai é pai, mas ele é um Deus também de juízo. Mas daí também eu venho em contrapartida uma geração que ouviu tanto sobre paternidade, aonde ela só quer se colocar como filho ser beneficiado. Todo mundo quer o pai, mas ninguém quer o juízo. Todo mundo quer a paternidade, mas ninguém está se preparando para o noivo. Para a disciplina. Eu estou preparando para o pai, mas eu não me preparo para o noivo. Porque para o pai eu vou continuar sendo uma criança que toda hora eu quero. Para o noivo, eu tenho que passar por um processo de amadurecimento e me posicionar para guerrear com ele. E eu não posso guerrear como uma princesa, gente. Precisa ter uma transição aí, o que nós falamos naquela conferência, uma transição de sair da zona de conforto ali do Castelo de Esther, ainda que ela se posicionou, ainda que ela se pôs de jejum, que ela orou, mas espera aí, eu tenho que sair daquela transição e me transicionar como Débora. Me pegar as estratégias de guerra, colocar armadura e ir para a guerra. Entende? Precisa haver um posicionamento, eu acredito, nosso, como corpo de Cristo, como mulheres, de sair dessa estação de síndrome de princesa, de contentamento constante e se posicionar. Porque essas marcas que vão nos garantir uma jornada. Não, se eu for relatar, é tão lindo quando a gente vê pessoas relatando do sucesso, da superação, é tudo maravilhoso. Eu acredito que Deus tem chamado especiais de histórias diferentes para cada um. Mas se eu for colher a minha história, gente, eu acho que se fosse um livro sobre o meu testemunho, ainda bem que Deus mandou escrever um livro recente sobre outra coisa, não sobre o meu testemunho. Porque as pessoas só iam chorar. Porque da minha infância até a minha vida adulta, eu só vivenciei luto dentro da minha casa. Eu só vivenciei perdas. Eu vivenciei uma estação na minha vida de 18 anos de um acidente de carro, de uma tragédia, mas foi ali que eu tive a experiência real de ver o Espírito Santo intercedendo por mim quando o meu corpo estava lá esmagado. Mas eu ouvi o Espírito Santo, era real. Foi uma experiência onde ela foi. Foi num parque de diversão? Foi numa festa de 15 anos tão sonhada, porque eu nem tive? Não, gente. Foi numa tragédia. Foi numa tragédia. Sabe? Depois dali, vivenciei a gente de dia e de noite no monte pela libertação do meu irmão do narcótico. E ele não foi liberto, gente. Morreu assassinado com 18 tiros no corpo. Morreu com 18 anos, assassinado com 9 tiros no corpo. Então, assim, e naquele momento ali de dor, foi justamente dentro de um cemitério onde eu não queria estar por estar velado pai, avó, tio, consequentemente, um atrás do outro, eu jamais queria estar num cemitério de novo. Mas foi ali num cemitério onde eu não queria estar que eu tive uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Naquela parte onde, onde Deus começa a ministrar no seu coração e trazer memória as palavras da Bíblia. Filha, do pó você veio, do pó você vai retornar. O que adianta essas conquistas constantes? Tudo que você adquiriu, é aqui que você vai deixar. Dali foi que a minha mente começou a desenvolver, peraí, eu quero algo muito, muito mais eterno. Eu quero algo para a eternidade, eu não quero algo para cá. A minha mente precisa virar uma chave. E essa mente, essa dor que, Lu, eu trago à memória que me dá esperança, é algo que constantemente eu busco para a minha vida. Mas não é trazendo os momentos de alegria, como muitos eu acredito que fazem. Né? Eu já até ouvi situações assim, onde a pessoa lembra das coisas boas que você já viveu, né? Para você superar. Sabe? Eu atrapalharia aquele aconselhamento, porque eu ia chegar no meio e falar assim, não, filha, tá errado. Lembra justamente das guerras que você já venceu. Porque é você lembrar que você já venceu uma guerra que essa é muito menor. E foi assim que eu fui trabalhando na minha mente.
era vivenciando o luto, lembrando que eu já tinha vencido o outro, não, então eu posso suportar mais esse. Eu posso dar mais uma milha. Eu consigo. Não é que eu consigo porque eu sou boa, mas é justamente eu consigo porque em todos os momentos o Senhor esteve comigo, em todos os momentos Ele esteve junto. E foi o que a Simone estava falando algo sobre isso, né? A busca da satisfação, daquilo que nós queremos ignorar, e é mostrar o que vai estar do outro lado, é mostrar aquilo que nós podemos vencer, ainda que a gente fala, Deus, eu não dou conta. Eu quero estar vivenciando uma situação dessa, onde o meu marido, a pessoa que eu amo, está vivenciando um câncer. Não, Deus, eu não quero. Mas aprove o Senhor eu passar por essa situação, ela vai trazer algo na minha vida, e eu vou conseguir também arrancar a pessoa de lugares onde elas estão. Deus, a tua palavra fala que é melhor estar num luto do que numa festa. Então, diversas vezes eu estava no luto pensando, Deus, o que é melhor estar aqui? Me explica. Porque a sua matemática é totalmente diferente do mundo. Me explica o que é melhor estar no luto do que numa festa. Você não entende isso quando você está vivenciando um luto, gente. Mas você entende isso quando vem guerras maiores. E você fala assim, Deus, eu sei as marcas que eu carrego. Eu sei que eu dou conta, eu sei que eu consigo. Não é porque eu sou perfeita, não é porque é melhor, mas é por causa dessas marcas. Essas marcas, gente, que muitas mulheres estão fugindo dela. Essa marca que as mulheres às vezes entram em crise se ela passa por alguma situação emocional ou triste, acha que ninguém está passando por aquilo, que ninguém está passando por uma crise de casamento. Sim, gente, a gente passa. Eu experimentei a traição também no casamento. E a partir dessa traição que houve um divisor de águas na minha vida por causa do posicionamento do meu marido. Às vezes a gente passa por situações achando que ninguém passou, ou que às vezes o pastor, o líder está em situações melhores. Ou talvez, gente, colocando a responsabilidade para nós também como pastores, porque eu sei que muitas pastoras nos ouvem, achando que a gente é pastor e que a gente não tinha como viver isso, porque a gente é pastor. Gente, a gente é um ser humano. Não é justo, né? Não é justo. Não é justo. Não é justo. Nós somos um ser humanos, e como ser humanos, nós estamos diante de Deus todos como os filhos. Os títulos só são aqui da terra. Mas todos nós estamos sujeitos a todas essas coisas, a dor, a queda. Cuidado com apontar de dedo, estamos sujeitos à queda. Então, todos nós somos sujeitos a isso, todos nós somos sujeitos a passar por essa coisa, mas nós precisamos, gente, definitivamente, em nome do Senhor Jesus, largue essa vida de buscar o contentamento. Sabe? Olha para a eternidade. Sabe? Tem uma coisa que para mim é muito chave nas histórias de perdas e de mortes que eu já vivenciei. A eternidade já começou. Se nós olhamos dessa forma que a eternidade já começou, eu não estou buscando um contentamento natural e humano. Sabe, eu vou ver ali o meu esposo como um companheiro de jornada. Eu não vou envelhecer sozinha, um homem que eu amo, graças a Deus. Eu vou envelhecer com um homem que eu amo e que é o meu amigo. Amém por isso. Gente, e glória a Deus de eu estar buscando isso. Mas eu não posso colocar minha esperança nesse homem. E daí entra algo também de nós amadurecermos, porque se a gente ficar do lado de um casamento a vida toda, eu sou princesa, eu não posso ser ferida. Cadê o meu príncipe? Cadê o homem dos meus sonhos? E não sair dessa e pensar o seguinte, Deus, esse é o homem que o Senhor me deu e minha responsabilidade também, esse é o homem que eu escolhi, Deus. Então, me ajuda a desenvolver essa jornada, ser uma facilitadora da vida dele e me ajuda a usar as palavras que é certo. Gente, não tem uma receita aqui para vocês não, tá? Não estou falando de um lugar que eu alcancei, não. Estou falando de um lugar que eu também estou buscando e estou nessa jornada. Mas eu te dou convicção que se a gente buscar isso no Senhor, nós alcançamos. Nós alcançamos sim esse lugar. Porque quando você sai dessa síndrome de princesa e não fica nesse casamento como pedinte, mas fica nesse casamento como um agente de Deus para ser um agente, uma facilitadora na tua casa, para os teus filhos. Sabe o que acontece? A sua expectativa está no noivo. Querido, isso é uma graça de Deus. Você chegar no nível do seu casamento e falar assim, Deus, obrigado por esse companheiro, ele é uma bênção na minha vida. Mas você se sentir completa e suprida porque você já tem uma paixão pelo noivo. Nós somos gerados para ser apaixonados por ele. Há um tempo atrás, eu lembro que nós chegamos numa conferência que falou sobre
o noivo, né? A voz do noivo lá na Itália. E eu lembro que quando eu cheguei dessa conferência, eu sentei e tive uma conversa com meu marido. Falei para ele, amor, eu amo a tua vida. E ele estava com saudade, né? Você sabe como está com saudade, eu não quero muito conversar. Mas eu estava ali, amor, eu preciso te contar coisas que Deus falou comigo lá. Ele, conta, tipo, conta e termina logo. Mas eu meio que choquei ele, mas foi bom, porque ele também tem um coração como o meu. E eu lembro que a gente conversando, eu falei, amor, eu entendi algo nessa conferência. Eu sempre tive esse entendimento do noivo. E tem um tempo que Deus, uns 4 anos, que Deus tem me despertado para sair dessa síndrome de princesa e se posicionar no lugar de Débora, porque a gente vai vivenciar guerras. E você precisa lutar com o noivo, então você tem que posicionar como noiva, não mais como filhinha do papai, nem como princesa. E eu falei para ele, amor, só que eu tive um entendimento. Sabe, eu preciso também me posicionar nisso como casa. Porque é mais fácil, gente, nós como mulheres, olhar Cristo como noivo. Porque nós já estamos no lugar feminino, entende? Mas essa paixão para ser despertada no coração do homem, olhando Cristo como noivo, não é algo tão confortável. Então, eu conversando com meu esposo, eu falei, amor, Deus estava me falando algo. Eu quero ser uma facilitadora na tua vida, porque eu quero, junto com você, chegar nesse lugar de paixão e devoção pelo noivo. Juntos, sabe? A gente vai apaixonar pelo mesmo homem. A gente vai apaixonar pelo mesmo Cristo. E estamos nessa jornada juntas. A gente vai estar lá no altar como noiva, Flávia, esperando o nosso noivo. Né? É umas coisas loucas, gente. Mas para finalizar aqui com vocês, eu acredito que isso é de tanta relevância. Sair desse lugar, desse anseio de contentamento. Quantas pessoas foram frustradas porque suas agendas foram mudadas, né? Nessa pandemia, porque estavam acostumadas com o seu ativismo, né? Como a Simone estava falando, às vezes nós estávamos lá ocupados com a nossa rotina, com a nossa correria, e a gente não vai percebendo o que está acontecendo. Eu digo que a maior libertação da minha vida não foi um vício de um cigarro, não foi um vício de um narcótico. A maior libertação da minha vida foi o vício do ativismo. Porque durante toda a minha vida eu servi a igreja. Mas depois, numa desconstrução da minha vida, eu descobri que eu era muito serva também do sistema e de homens. Então, eu tive que sair de um lugar de ativismo e me dar o direito de parar. Sem aquele peso que, peraí, você está tirando a mão do arado, não olha para trás. Não é isso. É parar para estar com ele. Gente, parar para estar com ele não é tirar a mão do arado. Pelo amor de Deus. Parar para estar com ele não é pecado. Parar para estar com ele, você não está largando a obra. Pelo contrário, você está ouvindo verdades absolutas para recalcular sua rota. Porque não adianta você estar com a mão no arado, querido, indo para o arado errado, fazendo coisas erradas. Então, eu acredito que isso é de muita, muita importância na nossa vida. Sair dessa zona de conforto, de contentamento. Eu acredito que quantas mulheres foram desconstruídas já de cara, pastoras, para vocês, talvez isso é diferente, mas quantas pastoras, quando vieram para cá, para a Europa, sofreram essa desconstrução de cara, né? Aí você está aí, tem as pessoas, a casa grande, tem aquele conforto, às vezes até de ter uma diarista, uma funcionária, alguma coisa. Você chega aqui na Europa, pastora queridas, que estão nos ouvindo, líderes, você chega aqui, você tem que fazer faxina, filha. Você chega aqui, você tem que cuidar da sua igreja, cuidar da casa dos outros e ainda cuidar do seu marido. Então já começa toda uma desconstrução aí. Só que essa desconstrução não é para deixar você em depressão e nem para deixar você triste. Essa desconstrução é para falar, uau, Deus está me esticando porque Ele quer me levar a um lugar de crescimento. E daí eu finalizo com isso, Aline. Eu acho que para pegar esse ápice aí, essa é a diferença. É nós entendermos que a dor nos leva para um lugar de sofrimento. Sabe? E ela meio que é do ruim mesmo, porque a dor ela te leva também para um lugar solitário. Mas não para te levar para um lugar de depressão, porque a solitude é um lugar de maturidade. A solidão é diferente da solitude. E esse lugar de dor, ele pode te levar a um lugar de solitude ou a um lugar de solidão. Daí é você que vai fazer uma decisão para que lugar você vai. Um lugar de solidão, de vitimização, ou um lugar de solitude, onde você vai reencontrar o amado da sua alma e onde você vai recalcular sua rota, você vai tirar suas vestes de princesa e colocar a armadura,
Porque a Bíblia nos fala dessa armadura. Se ele não nos chamasse para a guerra, ele não falava para a gente revestir da armadura de Deus. Verdade. E é interessante que a Bíblia, ela não está nos relatando assim, olha, tem um vestido, vou trocar suas vestes. Fala ali do filho pródigo, trocar as vestes, recebendo o filho de volta. Mas aí daí nos dá um contexto constantemente quando está falando de guerra. É a armadura que você precisa, né? Amém. Amém. Sem perder a graça, né? Sem perder a graça. Estar no campo de guerra, mas sendo noiva, sendo submissa, sendo mãe, mulher, né? E desfrutando da jornada. Olha que louco. Porque... Só Deus, perdão, Aline, só Deus pode fazer isso, gente, que louco. Você colocar uma armadura de guerra e ser noiva. Gente. Desfrutando, a gente está tentando, né, ilustrar isso, né, Aline? Já há um tempão com as nossas designs aí, tentando ilustrar essa armadura de noiva já há algum tempo, meu Deus. O pastor Luiz, ele fala muito isso com a gente, né? Que a gente fala muito das dores do ministério, e ele fala, vocês têm que aprender a desfrutar disso, né? Não é só... Porque, na verdade, tudo isso que a gente está falando, até a dor, é um paradoxo constante, assim como a gestação, né? É um sofrimento misturado com uma alegria. É a dor, até depois que o filho nasce, da amamentação, da falta de sono, da correria, com a alegria de estar com a criança nos braços. Então, é esse paradoxo que a nossa vida vai enfrentar até aquele dia, até sermos revestidos, porque a nossa alma, ela sempre vai querer um lugar de conforto, vai querer se amoldar ao padrão da terra, enquanto o nosso espírito ele está guerreando pela nossa vida no reino. O próprio Jesus falou, né? Vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso é um tempo de vigilância constante. E eu quero encerrar, que eu fui muito confrontada com um livro que a minha filha está lendo, eu ainda não peguei para ler, ela já terminou, do Francis Chan, um novo aí, Francis Chan, né? Que ele fala sobre um dos pilares da igreja chinesa, da igreja da China, acolher a prática do sofrimento para a glória de Deus. Um dos pilares da igreja que mais cresce. O primeiro é a oração, né? Aí tem mais 4 e o último é acolher a prática do sofrimento para a glória de Deus. E ele fala um trecho que eu queria deixar para vocês. Enquanto não acolhermos o sofrimento, ao contrário do que fazem muitos cristãos em todo o mundo, não teremos uma igreja inabalável. O inimigo luta arduamente para impedir que atinjamos essa condição, porque quando isso acontecer, ele não terá onde pisar. Então, está na hora, mulher, de se levantar, de preparar e equipar a sua casa, começar de você, a sair a quebrar esse medo de sofrer. Tem pessoas que sofrem com medo de sofrer, né? Se libertar disso e se deixar derramar nas mãos daquele que vai estar sempre ao seu lado. Porque a força não está em nós. A força para viver esses dias difíceis e os que virão não está na nossa condição humana, na nossa mente, né, humana, na nossa eu posso. Não, a gente é fraco. O quanto eu falei isso no outro Zoom, né? Quanto mais fraco a gente reconhecer que e se submeter à potente mão dele, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e ele vos exaltará. Então, o segredo de Paulo para falar toda a história do contentamento, que ele sabia estar contente em qualquer situação, era quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Ele reconhecia o poder do Senhor na fraqueza e na limitação dele. E eu falo muito isso com a minha filha, né? Que ela, a Samara, que a Suzy todas conhecem muito bem, ela é confrontada de vez em quando com esse medo do futuro, né? Em relação, porque ela sabe o que vai viver. Deus tem comunicado a ela. E ela, às vezes, quando a gente fala muito sobre a questão da perseguição, ela começa a ficar, filha, assim como o Senhor nos amadurece para a maternidade, assim como a gente está gerando e ele vai nos amadurecendo como noiva para aquele dia,
Ele tem amadurecido você. Não espere hoje estar totalmente equipado e buscar força em você para resistir os dias que virão, porque Ele vai nos capacitar à medida que a gente passa. Você, Suzy, se preparou para sofrer aos 18 anos um acidente desse? Simone se preparou para se ver com uma trombose e logo em seguida com Lúcio, quase foi com Lúcio no hospital, a surpresa. Lu se preparou para esse tempo de ver seu esposo atravessando um tempo tão difícil. Nós não nos preparamos humanamente para nada disso. E a nossa alma, ela vai sempre rejeitar, como o próprio Jesus quis rejeitar a dor. O próprio Jesus não tem problema nisso. O problema é a gente continuar se poupando, né? Como o próprio Jesus ensina, aquele que tentar preservar a sua vida, né? Esse vai perdê-la. Mas aquele que entregar, Senhor, eu não consigo, está doendo mesmo, mas eu estou aqui. E se permitir ser abraçada e revestida de poder dele, aí sim nós vamos vencer. Não nos paralisarmos, mas nos entregarmos, vivenciarmos e deixar que ele mesmo nos conduza. Amém? Amém. Amém. Lu? Eu vou encerrar com o texto de Jeremias, capítulo 1, verso 4, que faz essa transição, Suzy, da princesa para a guerreira. Jeremias, ainda quando recebeu essa vocação tão intensa de tudo que ele viveria, e em especial eu quero transicionar esse texto para você, pastora, que está na Europa, em especial, como você introduziu, né, tantas mulheres que estão aí na Europa, que assistem. Deus atraiu você para o caminho da volta, para pavimentar o caminho da volta de Jesus. Todos nós estamos envolvidos nisso, mas em especial vocês que estão na Europa, vocês estão caminhando literalmente, geograficamente, no caminho da contra-reforma, fazendo o caminho de Paulo de volta, o que vai passar daqui para a Europa, para Israel, para Jerusalém. Então, nessa realidade de viver o profético mais íntegro, de como Jeremias vivia aqui, a transição é assim, ó, verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu sou só uma criança. Sou só uma menina, sou só uma princesa. Mas o Senhor me disse: não digas o passo que és uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Hoje, olha que te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e derribardes, para destruirdes e arruinares, e também para edificares e plantares. Esse verso 10, ele mostra isso, né? Vai ter o tempo de arrancar, de derribar, de destruir, vai ter o tempo de edificar, discernir esse tempo, andando e escolhendo não ser mais uma menina, mas agora uma guerreira em Deus, uma noiva posicionada, que sabe o caminho que está trilhando, geograficamente, socialmente, institucionalmente, enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Cristo, e como um indivíduo que somos, né? Que tantas vezes o que nos sobra é: Senhor, mas eu não sei nem falar. Então não diga que você não sabe falar. Para onde eu te mandar, você vai. Derribar ou edificar, discernindo o tempo de ser uma profetisa sobre as nações. Amém? Amém. Interessante que aqui, logo no versículo seguinte, né? O Senhor pergunta para ele o que ele vê. Né? Eu amo isso. Ele falou: viste bem. Viste e eu bem. penso, sabe por que Deus falou para ele viste bem? Porque quando ele recebeu essa palavra, que você não é essa criança, ele se posicionou. Por isso que ele viu.
Deus confere se ele entendeu, né, Suzy? Eu falo isso, que esse verso aqui é Deus conferindo o que você está vendo. Entendeu. E por que ele entendeu? Exatamente. Porque ele também recebeu a palavra. Você não é uma criança. Você não é mais uma criança. Né, gente? A gente não é mais criança brincando de casinha e cuidando de filho. Eu sei que é difícil. Talvez mãe tem situações difíceis, né? Talvez hoje o que eu vivo na situação da minha casa dos meus filhos, talvez uma mãe não passe, mas eu entendo que é difícil. Eu não estou vivenciando a minha casa o que eu vivenciei com meu irmão, mas eu sei o que é uma situação difícil. Eu tive um irmão no narcótico, tive um outro irmão no alcoolismo, então eu sei que há situações difíceis. Agora, nós não podemos deixar de acreditar assim, peraí, eu preciso sair desse lugar de menino, porque agora eu cresci e agora eu vou cuidar de uma nação. Agora eu vou cuidar de uma igreja, agora eu vou cuidar de uma casa. Não dá para mim, tipo assim, não, hoje eu estou bem, hoje eu vou cuidar da igreja, não, hoje eu vou cuidar da cidade, hoje eu vou cuidar de uma nação, e do outro dia, não, Deus, hoje eu não estou tão bem, e eu não sei se eu quero cuidar disso, não. E eu falo isso com muito temor, porque eu sei que, ao mesmo tempo, nós pregamos isso e damos a nós o direito de parar e de descansar, gente. Que nós somos seres humanos, a gente não é uma máquina, a gente tem que parar. Mas, assim, há uma linha muito fina da gente entender o seguinte: independente de títulos que nós carregamos, independente das responsabilidades que nós carregamos, a vida não deixa de ser vida. Enquanto a gente está vivendo, é de glória em glória. Gente, e é de pancada em pancada. A gente pode parar? Pode, mas é assim, chora a noite toda, geme a noite toda, vai pro pranto a noite toda. Gente, depois a gente tem que partir para a guerra. Olha o que aconteceu ali realmente com Davi e Ziclac, que podia ficar chorando ali, aquela dor, tudo que estava acontecendo, tudo saqueado, levou mulher, levou criança. Ele poderia continuar chorando ali, mas ele se posicionou, ele precisava ir atrás de tudo aquilo. Então, eu acredito que é uma chamada também para a gente se posicionar. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar nesse canto aqui, buscando o nosso contentamento, o nosso conforto, ou a gente vai entender aqui, né, como Jeremias entendeu, realmente, ele tem o poder de colocar a palavra na minha boca e de me dar direção. Eu não sou criança, eu preciso partir para a guerra. Né, Simone? Bem, para finalizar, né, eu queria fazer minhas considerações, lembrando para você, mulher que está aí na sua casa assistindo a gente, ouvindo a gente, né, o que seria da história de Jacó, né, se não fosse o poço que os irmãos jogaram, né? O que seria a história de Daniel se não fosse a cova dos leões, né? Se você ia gostar de ler a história de Sadraque, Mesaque e Abednego sem fogo que eles passaram. As nossas dores falam da nossa identidade, falam da nossa origem. O que seria o Cristo sem a cruz? E o que seria você sem suas dores, sem os lugares de dor que você passou? A sua identidade, ela está sendo construída pelas dores, sim. E a gente tem que deixar o romantismo da vida cristã que nos foi apresentado, né? Apresentada, né? Quando a gente começou a caminhar com o Senhor para viver o cristianismo que realmente é o que há. É o puro e simples, né? O cristianismo puro e simples do C.S. Lewis. O cristianismo puro e simples daquilo que o Senhor tem para a gente, né? E eu encerro dessa forma. E é um prazer conversar com vocês, estar com a Suzy, estar com a Lu, estar com a Aline e estar com vocês nessa forma. Que o Senhor possa abençoar todas nós e nos preparar para viver cada dia aquilo que Ele tem para nós. Amém? Um beijo para todas. Eu acho que nós vamos precisar, depois de um outro tempo, pastora Aline, só para nós falarmos essa mesa, ela precisa continuar, né? Porque quando a gente fala de contentamento, agora que a gente deu uma conclusão aqui, eu lembro dos filhos, né? Se nós não ensinarmos nossos filhos a passar pelas dores, eles vão vivenciar situações futuras piores do que a gente vivencia hoje. Né? E com tanta tristeza eu lembro de uma matéria que eu acho que foi essa semana, de uma criança que foi disciplinada, né? Ficou assim, acho que um computador, um jogo, não sei se vocês viram essa matéria, foi no Brasil e a criança acabou se jogando da janela, né? Porque tirou o computador da criança, tirou o jogo da criança, e aquilo me deu tanto temor,
né? Porque é como se nós tivéssemos... É como não? Nós estamos diante de uma geração que não sabe ouvir um não, de uma geração que não é disciplinada, né? E às vezes nós como pais, nós como mães, às vezes nós buscamos justamente, nós estamos ouvindo isso para nós aprendermos, mas nós temos que trabalhar isso também na educação dos nossos filhos, porque como pais, nós vemos também com aquela cultura, né? Eu acho que essa não é uma cultura geral, não. Mas a gente veio também com a cultura de que tudo que eu sofri, eu não quero que meu filho sofra, né? Nós evitamos sofrimento para os nossos filhos e assim a gente evita os nossos filhos crescer. Eu tenho certeza que algumas coisas que os meus filhos têm hoje não foi a educação em si que eu dei, porque, gente, eu não tinha educação para formar algumas coisas que eles têm hoje, não. Mas foi justamente quando nós chegamos aqui, o sofrimento que eles passaram e não tinham nem como eu poupar, porque a gente não tinha essa saída, e esse sofrimento forjaram eles. Então, é estranho isso, mas em algumas situações, quando a gente vê a nossa casa um pouco desalinhada, a nossa oração é: Senhor, nós não queremos passar por nenhum lugar de dor novamente. Mas se para calcular a nossa rota a gente tiver que passar por situações que nos lembre quem nós somos e quem o Senhor é, a gente está disponível para isso. E isso é muito ruim, porque tirar o contentamento dos nossos filhos, na verdade, parece que mexe com a criança interior nossa. Né? Falar o não para o nosso filho, não para o brinquedo, não para isso. Eu sei que meu filho está ali tanto tempo no celular, mas eu confio nele, ele não está fazendo nada. Não é questão de confiar e ele não está fazendo nada, é questão que tem que ter um horário, tem que ter uma disciplina, e tem que falar não, porque ele tem que acostumar com esses não, né? E isso me dá um temor muito grande. E dentro disso eu queria concluir até dando um feedback. Eu assisti uma série, nem queria aconselhar uma série da Netflix, mas, anyways, eu assisti uma série da Netflix que chama Califá. Depois eu até deixo lá para você, Aline, pôr no Mães do Destino. Eu também vou pôr lá no grupo da Mulheres de Nações. E essa série, ela fala de como o Islã tem educado e evangelizado a Europa em muitos lugares. E justamente mostra... Um documentário? Ele é um documentário. Ele é um filme mesmo, ele é um filme, né? Mas é em séries. E é interessante que essa série, ela mostra justamente que todos os jovens que foram discipulados ali, sejam as meninas que foram para o tráfico, seja o rapaz que virou um homem-bomba, seja todos eles que permitiram ser trabalhados, eram pessoas que não tinham identidade forte, que não conseguiam lidar com a dor, que não conseguiam lidar com o não dos pais. Então, os pais acabam falando sim. Ou, enfim, você vê ali que não era uma identidade formada. E, às vezes, nós temos medo de ser agressivos com os nossos filhos, com medo de ferir. E eu queria deixar algo para vocês, porque, assim, definitivamente, eu posso falar isso para vocês com segurança. Eu sei o que é viver no continente europeu e eu sei o que é de perto, você vivenciar, observar e olhar como o Islã se expande. E não só isso, como todo um governo, como a Lu falou aí, né, de perto, quem está aqui vê, como todo um governo mundial está sendo formado muito rápido. E se nós não formos agressivos com os nossos filhos, em ensinar eles a lidar com pancada, em eles a lidar com sofrimento, a dizer não, nós vamos perdê-los muito fácil para o sistema, seja qual o sistema que for. Então, só queria deixar essa observação para um assunto futuro, para um próximo vídeo, mas também... A gente falou disso, Suzy, perdão, sem te interromper. A gente teve reunião com os pais na sexta-feira passada e Deus nos deu algo com relação ao primeiro capítulo de Êxodo, falando sobre Joquebede, o ambiente que ela prepara para estabelecer a identidade de Moisés, para depois lançá-lo ao sistema. Eu estou até para gravar um vídeo para falar sobre isso. Foi muito forte, exatamente dentro disso que você está dizendo aí, Jesus. Só o Senhor é Deus. E é interessante que... Gente, eu vou ter que sair. É bom, nós vamos terminar. Pode ir, a gente já sabia que você ia ter que ir. Eu tenho paciente marcado, eu estou atrasada. Pode ir. Nós vamos encerrar aqui agora. Pode ir. Vamos só orar antes de ir. Pode ir. Obrigada. Vou encerrar aqui. Nada, amores.
e passar para a Aline estar orando, mas eu tinha recebido uma palavra dessa, foi até do Luiz, Aline, pastor Luiz, onde ele falou, né? Joga o menino no rio, né? Joga o menino no rio. Nós estamos dispostos a lançar o nosso filho no rio, né? Jogar o menino do rio é depositar toda uma confiança no Senhor, né? Joga para ver o que vai acontecer, né? Mas para isso antes tem que preparar, né? Tem E que só para betumar o ambiente, né? É isso. tem. Eu acho que eu falei na última live sobre isso, um temor que veio ao meu coração, principalmente nesse tempo de pandemia, Suzy, porque é muito mais do que ter os nossos filhos educados em casa, sendo obedientes a nós como pais, ver como é que os meus filhos são educados, é muito mais do que isso. Muito mais profundo. Se eu estou olhando para o dia do Senhor, se a minha casa está envolvida com esse dia, eu creio, irmãs, que talvez, eu não sei nós, mas eu creio que não vai passar a geração dos nossos filhos antes sem a volta do Senhor. Eu creio e eu estou preparando, pode ser que não aconteça, mas eu estou preparando as minhas filhas para verem o Senhor voltar. E muitas vezes a gente se ocupa com a nossa vida espiritual, com a nossa fundamentação. E a gente só se ocupa nisso. E esquece que existe pessoas que quem tem mais responsabilidade, quem está mais sobre a nossa responsabilidade de entender e aceitar o evangelho do reino são os nossos filhos. Eu posso estar ganhando o mundo todo, mas se a minha casa, se as minhas filhas não estiverem... eu sei que quem convence é o Espírito Santo, né? Quem convence o homem do juízo, da justiça, do pecado é o Espírito Santo. Mas cabe a mim, mãe, estar de joelhos por elas. E com a minha também, vida, né, Aline? todo o tempo, declarar essa verdade. Né? Esse ensino na vida real mesmo, né? Esse preparo é da mulher o ensinar. É da mulher o edificar a casa. É a nossa responsabilidade com eles, né? Desde pequenos até agora, nós com eles já adolescentes, jovens, prontos para casar, misericórdia. Mas às vezes a gente fala uma coisa, mas a nossa prática, o nosso contexto dia a dia aponta para outro lugar. Não, eu estou te falando, é um ensino com a própria vida, não é só um discurso, é um ensino com a própria vida. Exatamente. Quando a minha filha, por exemplo, na época de fazer um Enem, mãe, eu sei que ano que vem eu não posso ir para a faculdade, eu preciso de um tempo para me envolver com entender a palavra num contexto, me preparar e eu como mãe, o meu marido como pai, estar mais preocupado com o futuro profissional dela do que com a formação dela. Quantos pais e mães falam algo, que lindo, vai ser missionário, que lindo, vai para a Índia, vai para a Coreia, contanto que os meus ficam em casa, contanto que os meus estejam bem protegidinhos e fazendo sua carreira no mundo dos negócios. E outra coisa, Aline, é interessante porque assim, é normal, né? Às vezes as pessoas veem os filhos da gente, ou né, assim, outros filhos também, elogiam tal. E às vezes a pessoa senta para conversar, às vezes a pessoa não está disposta a viver as renúncias que você viveu para entrar nesse lugar com os teus filhos, né? Porque existe uma renúncia, né? Talvez hoje, atualmente, eu queria estar fazendo muito mais coisas que eu sei que eu sou capaz de fazer pelo Brasil e pela Europa fora. Gostaria novamente de estar cuidando de tantos membros como já pude outrora, mas aprove a Deus nessa estação da minha vida, não significa que todo mundo é igual, Deus fala para tudo. Porque vocês têm flechas na aljava e precisa afiá-las, né? Então, com o mesmo zelo que eu tinha ali para discipular pessoas na igreja, eu tive que ter esse entendimento. Com esse mesmo prazer e zelo, eu tenho que servir a mesa da minha casa, eu tenho que sentar e conversar com a Julinha da mesma quantidade de tempo que eu sentava e conversava com aquela discípula, eu tenho que colocar todo o meu coração. Gente, eu vou falar para vocês, foi fácil esse processo? Não foi. Mas eu vou falar, eu posso falar com graça. Yes, eu consegui. Porque eu tenho prazer de ser com meus filhos e discipular o coração deles. Eu tenho prazer de falar, Julinha, amanhã a gente vai comprar seus materiais, porque vai mesmo amanhã. E falar para ela, e depois a mamãe e você vai no café, porque a gente vai falar sobre puberdade. Ai, é sério, mãe? Sério, filha, a gente vai falar sobre puberdade. E a gente vai conversar um pouco de coisas, e eu quero ver como é que está teu coração também, filha.
que você está pensando em relação a Deus? Agora você vai voltar para o secundário, então é diferente, você vai estar lidando com outro tipo de meninas. Gente, eu preciso preparar o coração da minha filha. Ela dava com uma idade diferente, agora ela vai entrar com a idade onde as meninas disputam bolsa, cabelo, corpo. Não era a realidade da Julinha. Agora ela vai lidar com outro tipo de realidade, de argumento, de meninas. E se eu não ministrar no coração da minha filha antes que ela chegue nesse campo de batalha, para ela é um campo de batalha, ela não vai estar preparada. E sutilmente ali o coração dela vai ser roubado. Então, assim, você poderia estar fazendo outras coisas? Bom, poderia, até afinal de contas, eu estou na época de conferência, eu poderia estar dedicando meu dia amanhã inteiro sobre isso. Mas, gente, não é uma questão da gente fazer o que a gente quer, mas a gente é fazer o que é necessário. E se a gente não for ousado e violento, Aline, como você falou, para entrar com violência, o que a gente vai fazer? Estava conversando há pouco, vocês vão assistir esse Zoom Futuro também hoje, com a esposa do brother Simeon. Ele mora aqui na Inglaterra também, inclusive são vizinhos meus de cidade aqui. E o brother Simeon, mas a esposa dele dá aula com meus filhos. E a esposa dele sempre deu homeschool para os meninos. Gente, dá homeschool. Gente, misericórdia, isso não é fácil, não. Você tem que ter muito nível de renúncia. Mas ok, hoje ela chegou num estágio onde você olha para o Dylan, um menino de 17 anos, onde o menino aprendeu sozinho hebraico, onde o menino fez uma tese de Apocalipse, onde o menino agora chegou um nível para ir para a universidade. Ele, mãe, eu escolhi uma escola aqui na Inglaterra, é a melhor escola que tem de teologia e música. Eu estava pensando entre business e essa escola. E o menino chega a essa conclusão sozinho. Mãe, eu decidi que eu vou para essa escola, porque eu não sei o que me aguarda no futuro. Então, eu prefiro preparar o meu coração com Cristo e depois ir para o business. Cara, ele chegou nessa decisão sozinho. Gente, o menino não nasce pronto. A mãe teve que pagar um preço. Então, assim, é muito papo, né? Mas são esses níveis de renúncia. Dá para dividir em dois. Vamos fazer outro para falar só sobre isso. Mas vamos orar, Aline, ore aí por nós. Eu não quero... Não tem como a gente falar assim, gente, a gente não quer terminar aqui com peso sobre vocês, não quero terminar aqui com o coração triste. Gente, mas desculpa, eu não vou com essa conversa. Sabe o que o meu filho esses dias falou, meu filho do meio? Eu falei, mãe, eu presto atenção em algumas pessoas orando, sempre orando o que elas querem, ou também orando para Deus, é bonito, falando coisas para Deus. Mas assim, eu comecei a ter um papo com Deus diferente, eu comecei a perguntar para ele, Deus, e aí, como é que você está hoje? Como é que está o teu coração? Deus, e daí? O que você está pensando? Você viu o que aconteceu hoje em tal país? Poxa, Deus, que chato. Eu estou achando chato, mas e você? Mas aquele papo de assim, tipo assim, pô, Deus, o que você está pensando sobre isso? Mãe, eu ouvi uma coisa e eu fiquei muito triste. E olha, gente, de verdade, meu filho falou isso chorando. Ele falou, mãe, Deus está muito triste com tudo que ele está vendo. Mãe, a gente tem que começar a perguntar para Deus como é que está o coração dele também, como é que ele está, porque, mãe, Deus está muito triste. E sabe, gente, não dá para a gente ficar fazendo coisas que a gente pensa de um jeito e que age de outro. Tipo, gente, de verdade, isso é o nosso coração, é o que a gente pensa. Não dá para a gente terminar isso aqui falando para vocês, gente, mas amei, vamos seguir, vamos... Não, gente, de verdade, pega esse peso mesmo e vai para a oração e chora. Porque Deus quer que nós também sentimos o que Ele sente. E quer saber, o coração de Deus está muito mais triste com a situação do que como Ele olha a terra, os adolescentes, nós, as mulheres, como a gente precisa se posicionar, que está triste com isso. Ah, Deus te ama. Sim, Ele nos ama. Ah, Deus se alegra com as nossas orações. Se alegra, gente. Eu amo esse lugar secreto. Mas nós precisamos saber que Deus se entristece com tudo que está acontecendo na Terra. Uau, Ele tem um poder de mudar? Tem. Mas nós temos que sentir também essas aflições para chorar com Deus. Chorar pelo que Ele chora. Se alegrar pelo que Ele chora. Né? Amém. Mas amém, pastora Aline, pode encerrar aí. Senhor, muito obrigada por esse tempo, Deus, de mesa, onde o Senhor esteve presente em todo o tempo, Pai. Podemos sentir, como aqueles discípulos, Senhor, de Emaús, o Senhor partindo pão e abrindo os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te clamo por cada mulher, Pai, que vai assistir esse tempo nosso de mesa. Pai, que o teu Espírito testifique no coração de cada filha tua, Senhor, essas palavras e ainda mais revelação, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada família, para cada uma delas, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja trazendo clareza nesses dias sobre a tua vontade, Pai. Que possamos, de fato, como filhas da renúncia, renunciar o nosso eu, renunciar a nossa vontade, Senhor, de uma vez por todas, não apenas de palavras, Senhor, mas morrendo para nós mesmos e vivendo para o Senhor. Que não possamos apenas declarar as declarações de Paulo, Senhor, que agora é Cristo que vive, não eu mais, mas que nós possamos declarar isso com a nossa vida. Que, Senhor, o Senhor viva em nós. Não mais nós vivamos, mas o Senhor através de nós. Molda a nossa mente, Pai. Transforma a nossa mente. Nós queremos, de fato, assumir aquilo que o Senhor declarou que temos. Temos a mente de Cristo. Senhor, e não apenas pensar como o Senhor pensa, mas ter a sua mente, ter o teu entendimento, oh Deus, acerca das coisas, acerca dos tempos, acerca da nossa própria vida. Que venha um tempo de alinhamento, que o prumo passe, Senhor, o teu prumo passe